alegrias na hora que começa e na hora que termina. Então, hoje vamos ter o orgulho em receber Rafa Freitas. Convido a todos que venham participar dessa palestra, que vale a pena, gente. É para a vida, não só profissional, mas pessoal. O Rafa Freitas é Master Coach, treinador de inteligência emocional, especialista em produtividade, autossabotagem, autoconfiança, propósito de vida, e ele também é ex-gerente PJ no Banco do Brasil. Vocês devem saber que o investimento desse para você levar na sua empresa, às vezes é inviável e levamos como se fosse algo superficial, mas pelo contrário, hoje em dia é essencial que nós tenhamos uma inteligência emocional para lidar com os nossos clientes e com todas as pessoas que passam na nossa vida. Então, venham aprender, receber esse conhecimento ímpar que a Botu constrói com a Gira Eventos e Revista QG trouxe para você. Com vocês, Rafa Freitas. Muito boa tarde, Botucatu, boa tarde a todos os expositores, boa tarde para todo mundo que veio prestigiar a Botu Constrói. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz, muito honrado com o convite do Rodrigo, da revista QG. E inteligência emocional é algo muito, muito importante para a nossa vida. É algo que, sem ela, os nossos resultados jamais serão aqueles que a gente espera. Mas antes de falar propriamente da inteligência emocional, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o que eu faço, né? Não apenas as palestras, não apenas os treinamentos, mas tudo o que eu trabalho. Então, quem que é o Rafa? O Rafa, antes de mais nada, antes de ser um profissional, ele é um ser humano, e o Rafa é o papai da Ana Lívia, que é essa menina linda que está aqui, e também o mozão da Marta, que é essa outra menina linda que está aqui. Antes de tudo, antes de sermos profissionais, todos nós somos seres humanos, todos nós desempenhamos esse papel, que é o nosso principal papel. E a inteligência emocional está aí também, como seres humanos, nos papéis que nós representamos. Além disso, eu fui gerente PJ do Banco do Brasil, trabalhei no Banco do Brasil por 21 anos, e há 3 anos eu me demiti para viver o meu propósito de vida, que é trabalhar na transformação da vida de outras pessoas. Faço isso com muita alegria, faço isso de verdade com muito amor. E eu tenho uma história aqui em Botucatu. O meu primeiro emprego foi aqui em Botucatu. Hoje eu moro em Avaré. Eu morava em Pardinho quando eu era bem jovem, faz muito tempo isso. E meu primeiro emprego foi na Petreche, Engenharia Elétrica. Não sei se a loja ainda existe, mas trabalhei lá... Não existe mais? Que pena. Trabalhei lá em 93. Acho que eu acabei de entregar a idade agora, né? Faz bastante tempo. Mas foi meu primeiro emprego e eu guardo com muito carinho essa experiência. Mas hoje eu atuo como coach e treinador comportamental. Sou especialista em produtividade, especialista em inteligência emocional, em autossabotagem, em propósito de vida. Tenho um método de treinamento que se chama Vencendo Todos os Dias. Esse método leva a cada pessoa, literalmente, a vencer os seus dias, a fazer aquilo que é importante, aquilo que é necessário para você chegar nos seus objetivos. O que a gente escuta muito falar sobre coach traz uma certa desconfiança hoje em dia, né? Então, eu já ouvi muito disso, falar, Rafa, eu não confio em coach, não. Alguém aí não confia em coach? Se não confia, pode falar, não vou ficar chateado com vocês. Se não confia, ergue o braço. Olha que legal, todo mundo confia. Que bacana. Mas não é para menos que a profissão esteja sendo, por alguns motivos, até ridicularizada. Motivos como esse aqui. Imagina você se formar um profissional pagando apenas R$ 97 com a maior formação do Brasil, a melhor formação do Brasil,
Gente, isso faz com que a profissão não seja levada a sério. Isso não é sério. O investimento para você se tornar um profissional capacitado a trabalhar com a transformação de vida de pessoas não pode ser R$ 97. Não existe isso. Aquilo que é falado, mal falado, infelizmente acaba denegrindo e generalizando como se todo profissional não levasse a sério o seu trabalho. Eu, antes de falar da inteligência emocional, quero desmistificar um pouquinho isso. Então, isso não existe. Coaching é uma profissão muito séria e eu vou mostrar para vocês que coaching é uma profissão muito séria. Primeira coisa, coach não é psicólogo. O coach não pode, não deve atuar como um terapeuta, como alguém que vai lá e resolver algum trauma do passado, algum problema que você tenha tido e que hoje dificulta a sua vida. Isso é atribuição de um psicólogo. O coach não trabalha com o seu passado. O coach trabalha com as suas ações de hoje para o seu futuro. Então, coach não é psicólogo, coach não é terapeuta, coach não faz tratamento. Eu já ouvi pessoas que se denominam coaches dizendo que trabalham na cura da depressão. Gente, não existe isso. O profissional que leva o seu trabalho a sério jamais vai falar isso para vocês. O coaching é uma metodologia que vai te ajudar a desenvolver as suas melhores capacidades, a poder utilizar o que você tem de melhor aí dentro de você. E com isso fazer com que você atinja os melhores resultados na sua vida pessoal, na sua vida profissional, para atingir os objetivos que você tem. É isso que um coach faz. Um coach sério não promete um resultado para você. Se você procurar um profissional e esse profissional falar, eu garanto para você que você vai ter o resultado A, B ou C, desconfia. Ele não pode fazer isso. O que o coach pode fazer é te prometer dedicação, é prometer que vai ser seu parceiro, é prometer empenho para te ajudar a desenvolver competências, desenvolver o fortalecimento da sua mentalidade, desenvolver melhores hábitos que vão te ajudar a colher melhores resultados. Vai te ajudar a se conhecer melhor, a conhecer melhor as suas próprias habilidades, aquilo que você tem de melhor aí dentro de você e que muitas vezes, por pequenos detalhes, nós não utilizamos as nossas melhores capacidades e achamos que temos que desenvolver várias outras. Quando a gente olha para dentro, a gente descobre muito ouro, muito do que a gente pode fazer para melhorar demais os nossos resultados. Outra coisa que o trabalho de coaching levado a sério faz é ajudar o seu coach, ajudar o seu cliente a superar autolimitações. O que são autolimitações? Aqueles pensamentos que nós temos que nos dizem que nós não conseguiremos fazer alguma coisa, que nos dizem que nós não somos capazes de fazer alguma coisa. Isso são autolimitações, também chamado de crenças limitantes. O coach trabalha diretamente para te ajudar nisso e agir, porque não adianta nada você ter autoconhecimento, não adianta nada você saber de tudo aquilo que você é capaz de fazer se você não fizer. Então o coaching vai estimular a sua ação, a sua atitude. A tecnologia está dando um baile aqui que às vezes não passa, mas a gente ganha dela. Potencializando os seus resultados. Esse é o trabalho de um coach que leva a sério a sua profissão. Mas como que eu sei se o cara que está ali no palco falando realmente é um cara que leva a sério o seu trabalho? Como que eu sei que um outro profissional que eu possa buscar para me ajudar a me desenvolver é um profissional que leva a sério o seu trabalho? Como que a gente sabe se um médico é um bom médico? Um cirurgião plástico, como que a gente sabe se ele é um cirurgião plástico reconhecido? Como que a gente sabe se um advogado é um bom advogado, é um bom profissional? É aquele que você vai investir, vai pagá-lo e ele vai te ajudar de verdade a resolver o seu problema. Nós estamos numa feira de construção, então como que a gente sabe se um profissional da construção, seja um engenheiro, seja um arquiteto, seja um pedreiro, seja um servente, se ele é um bom profissional para estar lá na sua casa, na sua obra,
construindo o seu sonho. Como que a gente sabe? Eu ouvi aqui a palavra resultado, e é exatamente isso. A gente sabe quando o profissional faz o trabalho dele bem feito. A gente tem centenas de notícias, se a gente procurar, de cirurgiões plásticos, por exemplo, que destruíram a fisionomia da pessoa que eles prometeram, entre aspas, consertar. A pessoa foi para ficar mais bonita, esteticamente falando, e saiu de lá decepcionada. Existem advogados de grandes corporações, existem advogados que fazem grandes ações, que trazem o bem para tanta gente, mas também tem aquele advogado de porta de cadeia. Tem aquele advogado que vai lá tirar o bandido do PCC da cadeia. Não tem? Tem o bom e tem o mau profissional. Tem o pedreiro, o engenheiro, o arquiteto espetacular. Mas tem também o famoso meia colher, né? Que você paga a diária dele, ele mais enrola do que trabalha. Assim também é com o profissional da área do coaching. Tem o que leva a sério e faz o seu trabalho bem feito. E tem aquele que vai procurar o jeito mais fácil de ganhar dinheiro e não necessariamente fazer um trabalho bem feito. Então você sabe se um profissional é um profissional que você pode levar a sério em qualquer área que ele atue pelos seus resultados. Como que eu sei dos resultados de um profissional? Eu sei dos resultados pela satisfação dos clientes deles. Se eu for procurar um cirurgião plástico, antes de deixar esse cirurgião me operar, eu vou procurar saber alguém que já fez uma cirurgia plástica com ele, o resultado que teve, não vou? Então, antes de contratar um profissional de qualquer área, eu vou pesquisar, para saber o quê? O que os clientes deles falam, os resultados que eles promovem. Então, eu trouxe para vocês um vídeo bem curtinho, tá? São 2 minutinhos só, de alguns dos resultados de pessoas que já confiaram no meu trabalho como coach. E eu vou mostrar aqui para vocês, talvez vocês conheçam essa carinha aí. Esse é o Guido Nunes, ele foi repórter do Sport TV por muitos anos e eu trabalhei com ele na transição de carreira dele. Hoje ele trabalha no digital. E hoje, assim, vendo tudo o que aconteceu, né, na minha vida de mudança, de transformação, a minha transição de carreira também, eu posso dizer, assim, com tranquilidade que o processo contigo foi fundamental. Para mim foi incrível, me sentia vivendo no automático, né, como totalmente sem sentido, sem objetivo, e hoje eu consigo enxergar o que eu quero, o quanto tempo eu preciso para isso, o que eu preciso fazer, o que me distrai. Valeu muito a pena, porque eu tenho um certo problema em colocar limite no meu trabalho. Acabo ficando muito cansada por conta dessa falta de limite. No processo, eu aprendi a olhar mais para isso. Você me trouxe um norte para que eu pudesse seguir nesse caminho. Então, eu me sinto mais preparada. Agora eu estou executando mais. Então, com certeza, a evolução está vindo. Está vindo e eu quero mais e mais. Valeu a pena, porque foi um despertar, sair de um lugar oscuro onde eu estava. Eu acho que o processo que você conduziu comigo não foi simplesmente um processo de coaching, foi um processo que chegou na alma da pessoa, chegou na minha alma e me ajudou a entender realmente que todas as pessoas têm direito a fazer realidade seus sonhos. E hoje, nesse momento que eu estou, né, com a nova função que eu assumi, né, com essa minha transição de carreira, vem muito a segurança que eu tenho, a clareza, vem muito de todo esse processo, né? Ver o que mais que eu poderia delegar e o que não é natural meu me consome mais energia. Então, eu precisava delegar o que não é natural meu para poder sobrar a energia realmente para fazer aquilo que eu sou boa. Hoje eu tenho uma visão clara. Valeu a pena o tempo investido, o valor investido, consegui enxergar onde eu estava falhando, onde eu tenho que melhorar, o que me sabotava. Estou tendo muitas mudanças. Este processo me ajudou que eu vou ir atrás desses sonhos e fazer realidade esses sonhos. Agradeço muito de coração. Fez total diferença para mim. Fez, está fazendo e vai fazer muito mais. Tenho certeza disso. Valeu muito a pena mesmo. Foi fundamental esse ponto que me fez deslanchar aí para cumprir meus objetivos. Foi realmente um processo
muito prazeroso, né? A gente se divertiu muito também, além das atividades, né, que te tiram ali da zona de conforto, mas foi sempre encontros assim muito prazerosos. E que quando terminava eu falava, pô, cara, que bom que eu fiz esse coach hoje com o Rafa. Bom, gente, isso é um pouquinho do que alguns dos meus clientes falam do trabalho que nós realizamos. Já tive o prazer de ser coach de médico, de advogado, de empresário, de repórter, de psicólogo, de psicanalista. Então, profissionais dessa área do desenvolvimento humano também. E para saber mais um pouco sobre se o coach é sério ou não, se um dia você decidir contratar a Forbes tem uma matéria que fala lá tudo o que você precisa saber na hora de você escolher um coach. Essa matéria ela fala desde o que o coach faz, eu falei aqui muito resumidamente, porque nosso tempo é limitado, e também fala dos tipos de graduação, dos tipos de estudo, de formação que um coach tem. O nível de formação master é aquele mais avançado, e é esse o nível de formação que eu tenho. Então, agora que vocês já sabem que o Rafa é um coach que leva o seu trabalho a sério, eu faço um convite para vocês. Quem quiser seguir no Instagram, pode apontar a sua câmera ali no QR Code, vai aparecer para vocês o meu Instagram para seguir. E quem seguir, agora vamos falar realmente da capacitação emocional. Eu fiz essa introdução, gente, porque a ideia era desmistificar um pouco o que é a profissão, o que é o profissional do coaching, tirar um pouco dessa desconfiança geral que eu sei que existe na maioria das pessoas ainda. Capacitação emocional. O nosso emocional influencia diretamente no nosso trabalho, sim ou não? Sim, diretamente. Imagina que você chega de mau humor no seu trabalho. O seu resultado não vai ser o mesmo. Imagina que você teve um problema dentro da sua casa, um problema familiar. Isso vai influenciar no seu trabalho. Imagina que você está passando por um momento de estresse, de pressão. Isso vai influenciar no seu trabalho. Saber lidar com isso vai ajudar os seus resultados a serem melhores. E a capacitação emocional é o que vai te ajudar a lidar melhor com esse tipo de situação. Seja a situação de dentro da sua casa, para não influenciá-la no seu trabalho, seja a situação de estar passando por momentos de pressão no próprio trabalho. Isso vai te ajudar também. Uma equipe capacitada emocionalmente, ela é muito mais produtiva, ela é muito mais colaborativa, ela é muito mais resiliente, ela enfrenta os desafios do dia a dia com muito mais determinação, com muito mais empenho, muito mais coragem. O maior desafio das empresas hoje é exatamente com pessoas. Encontrar a pessoa certa para colocar a realizar a função certa. Engajar os seus colaboradores. Fazer com que a pessoa que você contratou e colocou para desempenhar uma função importante dentro da sua empresa, faça aquilo que ela foi contratada a fazer. Esse é um dos maiores desafios das empresas. O mercado de trabalho nada mais é do que quando a relação entre o empregador e o empregado, a relação entre aquela pessoa que oferece uma vaga e a relação entre aquela pessoa que vai desempenhar uma função, será contratada para isso. É importante a gente saber dessa relação, porque o empregador espera alguma coisa do seu empregado, assim como o empregado espera também alguma coisa do seu empregador, da empresa onde ele trabalha. E a capacitação emocional, seja para o próprio gestor, para o dono da empresa, seja para a sua equipe, vai ajudar com que essa relação de ganha-ganha aconteça. Com que a empresa proporcione para o empregado condições dele desempenhar o seu papel muito bem e dele investir em si mesmo, investir no seu futuro. E esse empregado vai gerar para a empresa o resultado que essa empresa espera dele. O lucro que a empresa espera receber com o trabalho desse funcionário. Principais causas de demissão hoje são muito mais emocionais do que técnicas, são muito mais comportamentais do que técnicas. Muitas vezes o funcionário sabe exatamente o que ele tem que fazer, mas o comportamento dele dentro da empresa faz com que ele não dure no trabalho. Então, o baixo desempenho, por exemplo,
está muito mais relacionado com causas emocionais do que com causas técnicas. Eu trouxe várias informações, por isso que o pessoal que está no fundo, se tiver difícil de ler e quiser vir aqui mais para frente, pode ficar à vontade, tá? Contrata-se pelo currículo, demite-se pelo comportamento. Se você é empresário, você vai contratar alguém, você pega aquele currículo recheado e você fala, poxa, encontrei agora o talento que eu estava procurando para a minha empresa. Mas, de repente, o comportamento dessa pessoa dentro da empresa te dá mais dor de cabeça do que resolve os seus problemas. Isso é estatístico. A Solids, da onde eu tirei essa informação, é a maior empresa que faz RH no país. É a líder em tecnologia de RH no Brasil. Essa informação vem de lá. Mas não para por aí. Isso aqui é uma matéria do Globo.com. 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamental. Eu trouxe várias informações para que fique muito claro que não é achismo o que eu estou falando aqui, que realmente são dados, que realmente é uma carência do mercado de trabalho, profissionais, tanto profissionais em nível gerencial, quanto profissionais de execução, mentalmente capacitados, equilibrados, que tenham um relacionamento saudável dentro da empresa e que gerem os resultados. Mas isso passa também pelos gestores, isso passa também pelos líderes, passa também pelos empregadores. Existe um pensamento de que a próxima geração vai ser a geração que não vai ter esse tipo de problema. A geração do futuro, a famosa geração Z. A geração Z são aqueles nascidos entre 95 e 2010, que esse ano devem ultrapassar no mercado de trabalho o número de pessoas da geração anterior. Isso é muito relevante, porque na hora de se contratar esses profissionais mais jovens, o comportamento da geração Z é diferente do comportamento das gerações anteriores. Ele precisa de estímulos diferentes. Essa geração nasceu conectada. A minha geração, a geração de algumas pessoas mais experientes aqui, não é uma geração que nasceu conectada. Nós tivemos o privilégio de viver o analógico e estamos vivendo o digital. A única geração que viveu os dois mundos, essa geração que vai ser a maioria no mercado de trabalho a partir desse ano, é uma geração que já nasceu digital. As expectativas são diferentes. A forma de lidar com eles também precisa ser diferente. E eles precisam de um carinho, de uma gestão emocional diferente também, para que eles possam gerar melhores resultados. O comportamento não vem apenas da educação. O comportamento, ele vem diretamente das relações emocionais. Isso também são dados de pesquisas e mostra que o estado emocional do ser humano interfere diretamente nos seus resultados, no seu comportamento, em tudo que ele faz. Essa é uma pesquisa da Medical Express que diz que as emoções que sentimos podem moldar o mundo que nós vemos. Se eu estou bem, eu vejo boas perspectivas. Se eu estou emocionalmente equilibrado, eu vejo um futuro na minha frente e eu quero abraçar esse futuro, eu quero alcançar esse futuro, eu me empenho para chegar lá. Se eu estou emocionalmente fragilizado, provavelmente eu não quero. Eu não tenho a mesma garra, a mesma vontade, o mesmo ímpeto, o mesmo empenho de chegar nos meus objetivos. Então, cuidado emocional é fundamental. E aqui a gente tem também o que eu chamo de o outro lado. Até agora eu falei dando enfoque do lado do empregador, do lado do líder da empresa, mas tem também o lado do funcionário. O funcionário tem as suas expectativas. As 12 principais causas de pedido de demissão estão relacionadas a 4 fatores fundamentais. O primeiro deles, na empresa, a falta de apoio da liderança é uma das coisas que mais faz com que o bom funcionário, com aquele que quer crescer na sua carreira, peça demissão. Um bom gestor, um bom líder, sabe como dar o apoio que o seu funcionário, que o seu liderado precisa. Dentro da experiência de trabalho, os valores pessoais e o ambiente são 2 dos fatores que fazem com que as pessoas peçam demissão. Imagina você trabalhar numa empresa que fere os seus valores pessoais, que você tenha a obrigação de fazer alguma coisa que você não acredita, que você não gosta, que você não quer, que te incomoda. Isso está muito ligado às questões também emocionais. E vai desestimular a pessoa de querer estar lá. O próprio mercado. Porque existem empresas que oferecem
diferente talvez da onde a pessoa que está pedindo demissão. Oferecem oportunidades de desenvolvimento. O funcionário precisa ser desenvolvido, ser capacitado tecnicamente e emocionalmente. A capacitação técnica é muito mais comum dentro das empresas, né? Você precisa ser treinado para operar um sistema, é uma capacitação técnica. Você precisa ser treinado para operar um equipamento, é uma capacitação técnica. Mas esquece que a pessoa também precisa ser treinada para ter uma mentalidade positiva. Precisa ser treinada para saber que é importante ela estar desempenhando bem o papel dela, não só dentro da empresa, mas dentro de casa e na sociedade, porque uma coisa está ligada com a outra. O ser humano não tem uma chavinha que desliga ou que muda. Agora eu sou funcionário, agora estou trabalhando, nada do outro mundo me interfere. Agora eu estou em casa, estou com a minha família, nada do trabalho interfere. Isso não existe. Nós somos humanos e somos integrais. Nós desempenhamos papéis diferentes em momentos diferentes, mas não tem como desligar. Então, o autodesenvolvimento, se a empresa proporciona para o funcionário, isso ajuda dentro de casa, fora de casa e ajuda nos resultados. Outro fator é quando atrapalha a vida pessoal, o estilo de vida e o próprio desenvolvimento da pessoa, o desenvolvimento do funcionário. Mas aí vem aquele pensamento, poxa, é caro. Investir nisso deve ser muito caro. Capacitar tecnicamente já é caro, se capacitar emocionalmente talvez também seja. Será? Vamos analisar? Olha que bonita essa obra aqui, né? A falta de capacitação técnica, ela vai gerar retrabalho, ela vai gerar prejuízos. Mas a falta de capacitação emocional pode gerar uma equipe fora de sintonia. Pode gerar uma equipe que um queira puxar o tapete do outro. Pode gerar uma equipe que não esteja trabalhando pelo mesmo objetivo, cada um esteja olhando para o próprio umbigo só e não olhando para o todo. Motivos comportamentais dão muito mais prejuízo para as empresas do que as falhas técnicas, só que isso passa batido. Pouca gente percebe que isso acontece, mas acontece. Imagina literalmente uma briga dentro da empresa, o problema que você pode ter com a imagem da tua empresa, o problema que você pode ter com os resultados da sua empresa, os problemas que você pode ter, eventualmente, até com um processo dentro da sua empresa. Se o funcionário, se a tua equipe, se o teu gestor, se o próprio dono, ele tem uma inteligência emocional desenvolvida, esse tipo de situação fica muito mais difícil de ocorrer, de acontecer, porque a equipe está preparada para gerir tudo isso. E os talentos, né? Quantos talentos as empresas estão perdendo por não desenvolverem as suas habilidades? As habilidades da pessoa que pode estar indo embora e as habilidades de gestão daqueles que são os responsáveis por capacitar essas pessoas, que são os responsáveis por gerenciar o trabalho dessas pessoas. A perda de talentos é algo que não dá para mensurar o prejuízo que dá, mas é algo que dá para a gente imaginar. Imagina o teu melhor funcionário, o teu melhor vendedor, indo embora para a concorrência, porque ele sente que não tem margem de crescimento, porque ele sente que não é valorizado, porque ele sente que não tem desenvolvimento dentro da empresa onde ele está. Ele vai embora para o concorrente, ele vai levar os clientes para o concorrente e ele vai, não diretamente, mas indiretamente, te causar um prejuízo, uma vez que ele vai levar os seus clientes embora. Então, trabalhar para reter os seus talentos também é algo extremamente importante e está ligado com a capacitação emocional. Aqui a gente vem também com dados falando dos prejuízos que os funcionários às vezes dão dentro da empresa e que o patrão pensa em descontar do salário dele. Só que a lei proíbe de fazer isso, a não ser que você comprove que houve má intenção ou que houve dolo, que ele quis causar um prejuízo, senão não pode descontar do salário dele. Ou seja, às vezes ele até não fez por mal, mas ele fez por estar passando por um momento emocional em que não favorece com que ele desempenhe o seu melhor trabalho. E acaba acontecendo de gerar um prejuízo para a empresa. Então, capacitação emocional, gente, não é caro. Caro é gerir uma equipe sem capacitação emocional. Caro é lidar com os problemas, com os prejuízos,
com aquilo que vai acontecer se você estiver trabalhando dentro do teu ambiente, num lugar onde as pessoas não têm inteligência emocional suficiente para desempenharem os seus melhores papéis. E aqui eu estou falando de todas as esferas dentro da empresa. Não estou falando só do empregado, não estou falando só do gerente ou do gestor, ou só do dono. Estou falando de todo mundo. Todos necessitam ter uma inteligência emocional elevada, equilibrada. Começa de cima. Se o gestor não tiver uma inteligência emocional equilibrada, como que ele quer que a base tenha? Como que ele quer promover um ambiente satisfatório de trabalho se não dá o próprio exemplo? Então vem de todas as esferas dentro de uma empresa. Aqui eu vou mostrar que realmente a capacitação emocional não custa caro, de uma forma visual. Um gráfico que eu trouxe aqui para vocês. Não sei se dá para ler aí do fundo, mas eu vou falar aqui, ó. Primeiro item ali é o investimento em capacitação emocional. O segundo é o comprometimento de cada indivíduo e o comprometimento da equipe em si. A performance é o terceiro item e a tendência de resultado é o quarto. Vocês veem que um investimento nulo ou baixo, a tendência de resultado, a tendência de comprometimento, a tendência de performance também é baixa. Se a empresa começa a investir em capacitação emocional, o comprometimento da equipe automaticamente sobe, porque a pessoa que está recebendo esse treinamento em capacitação emocional, ele passa a se sentir mais pertencente, ele passa a compreender que o bom desempenho dele vai levar a empresa a crescer, a empresa crescendo, ele também cresce. Isso leva a um comprometimento maior, a uma performance maior e uma tendência de resultado cada vez maior. Quanto maior o nível de capacitação emocional, desde o gestor até o chão de fábrica, até o funcionário que desempenha a função mais simples dentro da sua empresa, a tendência de resultado aumenta. E se vocês observarem, a última coluna, que é a tendência do resultado, ela é bem maior do que a do investimento. E é isso mesmo. Você não vai investir 1.000 para te retornar 1.000. Você vai investir 1.000 para te retornar várias vezes 1.000. É o que a gente chama de ROI, né? É o retorno sobre o investimento. Você vai investir, mas aquilo que você vai gerar de mudança com o investimento na capacitação emocional da sua equipe vai refletir no seu resultado final de uma forma muito maior do que o valor investido para você capacitar o seu time, para você se capacitar. E aí eu falei de coaching no começo, depois trouxe mercado de trabalho, trouxe dados, trouxe capacitação emocional. E onde é que o coaching entra nisso? Entra na metodologia. A metodologia do coaching que favorece com que essa capacitação emocional aconteça. Primeiro ponto disso é a clareza de objetivos. Quando você sabe onde você quer chegar, você age para chegar lá. O coaching vai trazer essa clareza. A própria capacitação emocional em si, que é o entendimento das suas emoções, como elas afetam o seu comportamento e, consequentemente, o seu resultado. O autoconhecimento, que vai te ajudar a compreender aquilo que você tem de melhor aí dentro de você, que vai te ajudar a compreender e a desenvolver as suas competências, as suas habilidades, aquilo que você vai poder desempenhar de melhor. Entra também um outro item, que é a performance. Porque quanto mais você se conhece, quanto mais você investe nas suas próprias habilidades, no desenvolvimento delas, a sua eficiência aumenta, a sua performance aumenta, os seus resultados vão aumentar, você vai se relacionar melhor com a sua equipe. Para os líderes, a liderança positiva. Existe a liderança negativa, não existe? Aquele líder que ele exige, mas ele não faz. Aquele líder que pressiona e não respeita. A liderança positiva não, é aquele líder que lidera pelo exemplo. É aquele líder que traz a sua equipe consigo. Aquele líder que se desenvolve e desenvolve o seu time. Isso também entra no trabalho do coaching. E a retenção de talentos. Porque aquele seu funcionário, aquele membro da sua equipe, que ele está passando por um processo de capacitação, ele vai se sentir reconhecido, ele vai se sentir valorizado, ele vai gostar de estar ali. O dinheiro é importante, o salário no fim do mês é importante, claro que é. Mas a capacitação, mas o desenvolvimento,
A valorização vai além do financeiro. A perspectiva que é gerada para aquele funcionário, para aquele talento, ela vai além do reconhecimento financeiro imediato. Porque ele sabe que a longo prazo, se a empresa investe na capacitação dele, a longo prazo os resultados que ele traz também vão gerar resultados financeiros para ele próprio. E ele leva isso para a vida, não apenas dentro da empresa. E aí a forma como eu faço o meu trabalho para poder gerar esse desenvolvimento, esse autodesenvolvimento, essa capacitação emocional. A primeira delas é o coaching individual, onde eu trabalho diretamente com o indivíduo. São sessões individuais online, onde nós vamos trabalhar para promover o autoconhecimento, a performance com qualidade de vida, ajudar o profissional a ter tempo para desfrutar dos seus próprios resultados. Não adianta você ter muito resultado financeiro e não conseguir desfrutar disso. A gente também trabalha no coaching tudo isso. E o tempo para você cuidar de você mesmo. Esses são alguns dos benefícios do trabalho individual de coaching. Aí a gente tem também o coaching ou treinamento para equipes, feito em grupo. Esse treinamento pode ser feito de forma online, como esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês na foto, ou pode ser feito de forma presencial. Depende de como o empregador decide fazer. E aí a gente trabalha na capacitação das lideranças da tua empresa para gerar mais resultados, para gerar uma maior performance. Isso melhora no relacionamento, no clima organizacional e, consequentemente, vai trazer melhores resultados. Líderes mais aptos a tomar decisões mais assertivas, decisões corretas, decisões que não precisem ser revistas tantas vezes. É comum a gente errar, mas é legal errar diferente, né? Errar igual de novo não vale. Então, essa capacitação que traz vai poder fazer com que o líder tome decisões também cada vez mais corretas, mais assertivas, mesmo nos momentos de dificuldade e de pressão. E o terceiro é o treinamento corporativo, onde eu vou lá dentro da tua empresa e vou treinar os teus funcionários de acordo com aquilo que seja o objetivo da empresa. Esse não é um treinamento empacotado, esse é um treinamento personalizado. Antes de criar esse treinamento, eu vou conversar com o gestor, eu vou entender as necessidades da empresa e eu vou formatar um treinamento para aquela empresa, para as necessidades daquela empresa, trabalhando na mentalidade dos funcionários, para que eles compreendam, para que eles entendam que eles fazem parte de um todo, fazem parte de um time, e que esse time, gerando resultados para a empresa, cada indivíduo dentro dele vai ter a possibilidade de realizar os seus próprios planos, os seus próprios objetivos, os seus próprios sonhos. Quando o funcionário trabalha para enriquecer patrão, ele não trabalha feliz. Mas quando o funcionário entende que ele não está trabalhando para enriquecer o patrão, mas está trabalhando para realizar os seus próprios sonhos, o jogo muda, o resultado melhora, o engajamento aumenta. Então, aumenta o comprometimento da equipe, aumenta a performance individual e coletiva e uma equipe mais engajada produz resultados muito melhores e muito mais consistentes. Então, podemos trabalhar tanto do individual, quanto para as lideranças, quanto para o seu time inteiro, de forma a potencializar os resultados que você espera para você mesmo, para a sua empresa, para a sua vida. Que não vai adiantar nada a sua empresa performar muito bem, você ter muito resultado financeiro, se a sua qualidade de vida não acompanhar, se você não conseguir desfrutar de tudo isso. E como que a gente sabe como trabalhar, como definir a estratégia de trabalho que vai ser feita ao longo do processo ou do treinamento? Existe uma sessão, uma conversa que é feita, que eu chamo de mapeamento de objetivos. É uma sessão individual, online, com aproximadamente 1 hora de duração, onde eu vou conversar com o empresário, com o indivíduo que queira fazer um processo de coaching individual, para entender os objetivos que ele deseja alcançar.
E a partir daí a gente trabalha junto no autoconhecimento e depois para gerar um plano de ação e estimular para que esse plano de ação seja realizado. Quando eu disse lá no começo da palestra, o coach não garante, ele não pode, não deve prometer resultado, eu não posso prometer que a pessoa vá realizar o seu plano de ação, mas eu posso trabalhar com ela para criar um plano de ação que faça total sentido para a própria pessoa, respeitando a sua individualidade, respeitando as suas melhores competências, as suas capacidades. E aí, esse plano de ação vai ter muito mais facilidade para essa pessoa executar. Mas o resultado vem da escolha de cada um fazer, da escolha de cada um realizar efetivamente o seu plano de ação. Nessa primeira sessão, nesse mapeamento de objetivos, a gente já sai com um primeiro passo. Você não vai sair de um bate-papo comigo sem ter o seu primeiro passo definido para que você já se sinta um pouquinho mais próximo do objetivo que você tem. Isso é feito nessa primeira conversa. E eu trouxe aqui para Botu Constrói uma forma de retribuir Botucatu 3 vagas para fazer essa sessão de mapeamento de objetivos comigo de graça. Ninguém fez, eba, mas tá bom, vai, eu faço de conta que todo mundo fez, eba, e aí fala, são 3 vagas na minha agenda que eu vou liberar para vocês aqui, para quem se interessar em bater um papo comigo, de graça. O que vocês têm que fazer para eu saber que vocês querem? Quem já pegou meu Instagram aí, é só pegar o direct, mandar para mim lá a palavrinha Botu Constrói, como mensagem no direct. Eu vou saber que você estava aqui, que você assistiu a palestra e que você quer bater um papo para a gente poder entender os seus objetivos e ver como que eu posso te ajudar a chegar lá. Se você ainda não pegou o Instagram, está aqui de novo o QR Code, é @RafaFreitasCoach. Eu estou vendo que alguns já estão com o meu cartãozinho aí no cartão tem também o contato, tem também o Instagram, é só entrar em contato, mandar a mensagem lá, Botu Constrói, eu vou saber que vocês se interessaram. Se tiver mais de 3 pessoas, os 3 primeiros serão os que receberão essa sessão gratuita. O 4º, o 5º, o 6º, se tiver mais algum interessado, eu vou fazer um valor diferenciado também nesse bate-papo, porque vocês estão aqui e prestigiaram essa palestra, então me sinto alegre em poder contribuir, em poder oferecer algo diferenciado para vocês. Agradeço demais a atenção de todos, foi um prazer imenso estar aqui. Muito obrigado e espero de coração ter podido contribuir pelo menos um pouquinho para elevar o nível de consciência de cada um do que é o coaching, de que é uma coisa séria, de verdade, e o quão é importante cuidar da nossa inteligência emocional, da nossa mente, do nosso maior patrimônio, que somos nós mesmos. Se nós estivermos bem, os nossos resultados tendem a ser muito melhores. Muito obrigado.